Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que a gente tem aprendido, nos últimos dias, que é sobre o nosso propósito como homem. E para que a gente possa alcançar esse nosso propósito, a gente precisa estar bem resolvidos com o nosso passado. Para que a gente possa alcançar o nosso futuro, nosso passado precisa estar bem resolvido. E com base no livro que nós temos nas mãos, Odres de Avivamento, eu quero compartilhar o tema que está no capítulo 6. E para isso eu gostaria de te pedir para abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Eu vou andar um pouquinho mais rápido com a leitura, porque eu quero ler bastante texto. E não quero ultrapassar do nosso horário. Todos acharam? Juízes? Todos acharam? Diz assim, Juízes capítulo 6, versículo 1. Vai falar da história de um homem chamado Gideão. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-las. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, eu quero te pedir que o Senhor revele essa palavra no nosso coração, que nós possamos sair daqui hoje, ó Pai, com um entendimento maior a respeito do nosso propósito, com um entendimento maior a respeito da vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu coloco nas tuas mãos tudo aquilo que nós deixamos para fora da igreja, que o Senhor possa cuidar de tudo aquilo que é nosso, porque nesse momento nós queremos dedicar ao Senhor, e nós temos certeza que nós estamos buscando a melhor parte. Por isso fale conosco, nós estamos abertos a te ouvir, em nome de Jesus, amém. Veja bem, eu quero falar sobre 2 homens, que está no livro de Juízes, 2 líderes, 2 juízes que houveram em Israel, Gideão e Jefté. A primeira parte do texto que nós acabamos de ler aqui, fala sobre o início do ministério de Gideão. A Bíblia diz que lá em Israel, o pastor Ivaí pregou aqui domingo e ele falou que no tempo dos juízes era de altos e baixos, e era assim que acontecia. O povo ficava um tempo servindo ao Senhor, de repente abandonava o Senhor, e eles eram entregues à sorte dos outros povos, dos outros inimigos. E nessa época aqui, era a parte dos baixos. E aí, Midian, um outro país, vinha sobre Israel, e como o texto que nós acabamos de ler, vinham como gafanhotos e destruía tudo que era de Israel. Gideão, nós já vamos ler esse texto. Gideão, ele era um dos membros menores da família menor que tinha em toda a Israel. E ele, para fugir dos midianitas, para esconder, porque eles destruíam tudo que era deles, Gideão pegava o trigo e malhava ele, debulhava o trigo no lugar onde se devia amassar as uvas, no lagar, porque ele estava escondido e com medo que, vindo os midianitas, pegasse ele malhando o trigo e roubasse o trigo dele, porque geralmente o trigo ele era malhado em ar livre, para que o vento pudesse ajudar a espalhar as palhas, espalhar as cascas. Então, quando
Gideão estava fazendo esse serviço escondido para garantir o sustento do povo dele. Versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de... versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Abierrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E aí Gideão falou: é comigo? Eu? Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam e diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? E agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Então aquele homem improvável, aquele homem que era o menor da família dele, que estava escondido, fugido, para que ninguém o visse, chega o anjo do Senhor e fala: você é um guerreiro, você é um valente. Talvez lá no seu trabalho, aonde você está, que passa anos fazendo a mesma função, e que talvez nem prazer mais tem de ir trabalhar todos os dias. E aí você pensa: será que Deus vai falar comigo e me chamar de um vencedor? Talvez lá na sua família que já está desestruturada, ou que não a sua família, esposa e filhos, mas no geral os seus parentes, já não vive mais uma vida estruturada. E aí você pensa: isso não tem como mais mudar. Foi o que Gideão também pensou, e ele disse para o anjo, falou: olha, está tudo destruído. Deus no passado falava que Ele tinha coisas boas para nós, mas Deus nos entregou na mão dos midianitas, por conta do nosso pecado. Isso Ele reconhecia, mas nós estamos entregues à sorte, então não há o que se fazer. Versículo 15. Gideão respondeu: Senhor, como posso eu libertar Israel? A minha família é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E o Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará os midianitas como se fosse um só. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu e que está falando comigo. Veja bem, Gideão, ele não tinha um complexo de inferioridade. Ele: eu sou um piorzinho, eu sou um coitado, tadinho de mim. Não, mas ele tinha consciência que a família dele era menor e que ele era o menor da família dele. Então, por probabilidade, não dava para Gideão vencer um exército que tinha destruído todo Israel. Não era provável, era possível, mas não era provável. Eu não sei se você sabe a diferença de probabilidade para possibilidade. Vou te dar um exemplo, para ficar fácil de entender. Eu torço para o América. A América está na 2ª divisão. É possível que ele seja campeão? É. Ainda tem pontos. É provável que ele vai ser campeão? Não. A probabilidade é isso. O que é possível, tudo é possível para Deus. Mas é provável que isso aconteça? Depende. Depende de Deus, depende de várias coisas. É possível que Gideão vença os midianitas? É provável? Não. Então, quando Gideão ele tem essa consciência, ele não está com um complexo inferior. Ele está só analisando os fatos realmente como são. E como ele quis ter certeza de que não era ele quem estava querendo agir da forma com que ele pensava, ele falou: eu posso então fazer uma coisa? Eu posso te pedir um sinal? E o anjo do Senhor falou: pode, me pede o sinal. Espera aqui, eu vou ali em casa, vou preparar alguma coisa e vou trazer aqui. Se eu voltar aqui e você ainda estiver aqui, eu sei que foi Deus que te mandou. O anjita falou: então faça. Versículo 18. Peço-te que vás embora, peço que não vás embora,
até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma efa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela e trouxe para fora, ofereceu-os sob o carvalho. O anjo de Deus lhe disse: apanhe as carnes, os pães sem fermento, ponha sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermentos, e o fogo subiu da rocha e consumiu a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor ele exclamou: ai de mim, soberano Senhor, vi o anjo do Senhor face a face. E o Senhor, porém, lhe disse: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é paz. E até o dia de hoje, na verdade, quando foi escrito, o livro de Juízes, até o dia de hoje, o altar está em Ofra do Asbiesrita. Veja então, quantos de nós ouvimos a voz de Deus? Quantos de nós já ouvimos Deus falar conosco e nos dar uma direção e nos dar um propósito? A gente ouve Deus através da ministração que está sendo pregada, a gente ouve Deus através de uma música que está sendo cantada, a gente ouve Deus até numa carroça que está ali com uma frase escrita assim: Jesus salva. Nós estamos envoltos a várias maneiras de Deus falar conosco, mas quantos de nós temos percebido que Deus tem falado? Quando Gideão descobriu que realmente era o Senhor quem falava com ele, a primeira coisa que ele fez foi dar honra, foi trazer uma oferta ao Senhor. E aqui, independente do que ele trouxe, se era valioso ou não, ele veio com o coração aberto para poder falar: Senhor, eu estou ofertando a Ti, porque o Senhor escolheu a mim. Gideão, ele teve um coração grato, e desde o começo do chamado dele, ele teve o coração aberto e voltado à humildade e à obediência ao Senhor. Versículo 34, então Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com um toque de trombeta os Asbiesrita para segui-lo. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, porém, uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Assim aconteceu. Gideão levantou bem cedo, no dia seguinte torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Então Gideão disse outra vez: Deus, não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido, permite-me fazer mais um teste com a lã. Se dessa vez ficar seca a lã e que haja orvalho sobre toda a terra, e faz ficar seca a lã e que haja orvalho sobre toda a terra. Assim fez Deus naquela noite, somente a lã ficou seca, mas o chão ficou coberto de orvalho. Olha o que Gideão fez. Primeiro ele descobriu, Deus chamou ele aceitou, ele foi lá e deu uma oferta para Deus. No dia que era para ele ir guerrear, ele falou: Senhor, antes de eu ir, o Senhor me dá um sinal para saber se é o Senhor mesmo que está me mandando? Eu vou deixar um punhado de lã aqui fora e vou dormir. Se de noite essa lã acordar molhada, eu vou saber que o Senhor me mandou. Acordou bem cedo, foi lá e torceu e encheu uma tigela. Aí, opa, então Deus está com ele. Aí ele foi falar: Senhor, mas não fique com raiva de mim, deixa eu te pedir mais um sinal. Vamos fazer o contrário, eu vou pôr a lã de novo, e eu quero que ela fique seca, e as coisas ao redor dela fiquem molhadas. Se isso acontecer, eu sei que o Senhor está comigo. Não era falta de fé de Gideão. Gideão tinha um coração humilde, ele tinha um coração dedicado ao Senhor, ele não queria agir na força do braço dele, ele queria ter certeza que era Deus quem o enviaria, por isso que ele queria tirar todas as provas que ele tinha. Ele não estava tentando a Deus, porque se fosse assim, Deus não tinha atendido o pedido dele.
Então, meu amado, não é errado nós pedirmos ao Senhor: Senhor, fala comigo, me dá um sinal que esse é o caminho certo que eu tenho que seguir. Eu não quero seguir pelo meu caminho, eu quero seguir pelo caminho do Senhor. Capítulo 7, versículo 1. De madrugada, Jerubaal, isso é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fronte de Arode. O acampamento de Midian estava a norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força te libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram somente 10.000 homens. Olha só, Gideão estava indo para fazer a guerra. Deus falou o seguinte: espera lá, Gideão, tem muito homem aí, manda um bocado de homem embora. Sabe por quê? Porque quando eu te der a vitória, ninguém vai poder falar assim: foi por conta do meu dinheiro, foi por conta da minha inteligência, foi por conta que eu sou bonito, foi por conta que eu sou esperto. Não, eu quero provar que sou eu que vou dar a vitória. Então manda um bocado de gente embora. E qual que foi o método que Deus orientou Gideão a fazer? Pergunta quem está com medo. Tinha 32.000, 22 foi embora. 22 homens correram. Nós estamos com medo? Não vamos ficar aqui. Então uma parte dos medrosos, porque Jesus ele fala assim, falou assim, que quem não ajunta, espalha. Então se nós estamos num agrupamento e nós não estamos juntos, não estamos para der o que vier, a gente está espalhando. Então é melhor ter poucos corajosos do que muito covarde. 22.000 foi embora. Versículo 4. O Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda tem gente demais. Desça com eles à beira d'água e o separe, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor disse: separe os que beberem a água, lambendo como faz um cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número daqueles que lamberam a água, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Os demais ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas na sua mão para casa. Entregarei os midianitas na sua mão. Mande para casa todos os outros homens. Então veja, de 32.000 homens, ficou 300. Isso é 1% do tanto de gente que tinha no começo. Deus não precisa da nossa força, Deus não precisa da nossa inteligência, Deus não precisa da nossa sabedoria, da nossa riqueza. Ele pode sem a gente. Ele nos usa, mas Ele pode fazer sem a gente. E isso Deus estava mostrando para Gideão. Versículo 9. Naquela noite disse o Senhor a Gideão: levante e desça ao acampamento, pois eu vou entregar os midianitas nas suas mãos. Versículo 10. Se você estiver com medo, se você estiver com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o servo Pura desceram até os postos, ou seja, ele estava com medo, desceram até os postos avançados do acampamento. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: tive um sonho, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que a ela tombou e a desmontou. O amigo que estava ouvindo a conversa respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todos no acampamento. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Então veja, Deus falou com Gideão: Gideão, pode ser que você está com medo, eu já te falei que você vai vencer,
você já me honrou, eu já já dei a prova com os sinais que você me pediu, mas pode ser que ainda você está com medo. Faz o seguinte, pega o seu ajudante, desce lá, vai escondidinho no acampamento dos midianitas, escuta uma conversa lá. Quando ele chega lá, um estava falando para o outro, eu sonhei que vinha um pão e o pão arrebentou a gente tudo aqui. Aí o cara que estava conversando com ele fala, não é por nada não, mas esse sonho aí é Gideão vindo aqui destruindo, então quer dizer que Deus entregou os midianitas nas nossas mãos. Isso deu coragem para Gideão. Quando nós sabemos que o inimigo da nossa batalha já foi vencido pelo Senhor, a gente não precisa ter medo de lutar, a gente não precisa ter medo de enfrentar. Versículo 19, Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco tempo depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros nas mãos. Quando as 300 trombetas, versículo 22, quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Muitos, porém, fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-meolá, perto de Tabete. Aqui eu encerro a palavra de Gideão. Veja bem, quando Gideão ficou com coragem, com certeza que Deus iria entregar o povo midianita nas mãos dele, o que ele fez? Voltou sobre a direção de Deus, mandou que o povo segurasse numa mão uma trombeta e colocasse dentro de um cântaro, dentro de um vaso de barro, uma tocha. E eles foram escondidinhos, porque estava de noite, e eles não queriam ser vistos, porque se andasse com a tocha, os midianitas viriam. Eles foram escondidos, chegaram próximo ao redor ali do acampamento dos midianitas, e quando Gideão deu o sinal, eles quebraram o cântaro, acenderam de uma vez aquela luz, porque tinha muita tocha, deu uma claridade, e eles todos juntos tocaram a trombeta. Isso fez com que os midianitas começassem a dar espadada um em cima do outro, e eles acabaram se matando. E os que não morreram, um dando espadada no outro, fugiram. E Gideão venceu a guerra sem levantar a espada. Isso é o que Deus tem para aqueles que buscam a Ele. Gideão sabia do passado dele, sabia da descendência dele, mas Gideão buscou o caminho certo. E qual foi o caminho certo? Lutar uma guerra com Deus, entregar a Deus, ser humilde, não ter o orgulho, manter a adoração ao Senhor. E Gideão, com 300 homens, venceu todo um exército que antes destruía Israel. E durante 40 anos, Gideão liderou e teve paz. E durante 40 anos, os midianitas não entraram mais em Israel. O povo então falou: nós vamos te colocar como rei. E Gideão disse: eu não quero ser rei. Que o Senhor seja rei sobre vocês. Esse foi Gideão, um exemplo que nós devemos seguir. Só que Gideão morreu, o tempo passou, veio o filho dele, e veio umas outras pessoas, até que chegou um outro homem, chamado Jefté. Pega a Bíblia aí, por favor. Vamos lá para capítulo 10, versículo 17. Juízes, capítulo 10, versículo 17. Todos acharam? Diz assim, você está usando Bíblia, né? Aí é mais rápido, né? 10, versículo 17. Quando os amonitas, agora já não são mais os midianitas foram derrotados lá atrás com Gideão. Agora os amonitas, o povo de Amon, vai lá fazer guerra com Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam-se em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Capítulo 11, versículo 1. Jefté, gileadita, era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta.
A mulher de Gileade, que não era prostituta, Gileade era um homem, tá? Gileade era pai de Jefité, e Jefité nasceu através de um concubinato dele lá, de uma saída que ele teve com uma prostituta. A mulher verdadeira de Gileade também deu para Gileade vários filhos, os quais, quando estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois você é filho de outra mulher. Versículo 3: então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi, e ali um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Veja bem, aqui a gente está falando de um outro homem que foi usado pelo Senhor, Jefté. O pai dele teve um relacionamento promíscuo, desse relacionamento com a prostituta saiu ele. Gileade, que era o pai de Jefté, se casou, teve outros filhos, os filhos cresceram juntos. Quando ficaram maiorzinhos, os filhos falaram: ô Jefté, você é filho de prostituta. A gente ouve muito falar por aí na rua, né, quando alguém quer ofender o outro. O povo falou: você é o filho de uma prostituta, então você não vai ficar aqui conosco, porque somente nós e os nossos irmãos legítimos que vamos receber a herança. E eles expulsaram Jefté. Jefté perdeu a herança, Jefté perdeu a casa, Jefté perdeu o convívio com o pai dele, com a estrutura familiar. Ele cresceu e viveu nessa desestruturação. Jefté então achou acolhimento com um bando de, o que a Bíblia diz, com um bando de vadios, de mercenários, de milicianos, de pessoas que brigam, de pessoas que matam, de pessoas violentas. E a Bíblia diz que Jefté era valente, era guerreiro, ele não era medroso. É o texto o versículo 1 que nós lemos aqui. Pois bem, quando o povo de Gileade, de Israel, estava sendo dominado pelo povo de Amon, o que os anciãos falaram? Quem guerrear a favor nosso, contra Amon, e vencer o rei. Jefté já tinha saído, já tinha ido para uma outra cidade. A coisa apertou para o lado deles. O que os anciões fizeram? Versículo 4. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os chefes de Gileade foram buscar Jefté, lá em Tobi. Versículo 6. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Versículo 7, Jefté lhes disse: vocês não me odiavam? E não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procura agora, quando estão em dificuldade? Versículo 8, os líderes de Gileade responderam: apesar disso, além disso, agora nós estamos apelando a você. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Aí olha o que Jefté fala. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, eu serei o chefe de vocês? Versículo 10, os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos como você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu diante do Senhor em Mispá todas as palavras que havia dito. Jefté enviou então mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? Veja, quando eu era pequeno, eu lembro, eu tinha acho que 7 anos, do nada um menino da escola quis me bater. Ele até me deu uns tapas, mas ele era mais forte do que eu. E eu fui e contei para o meu irmão. Mas meu irmão deu um couro nele. Você já viu quando você está apanhando e que você busca uma ajuda, um auxílio, e você consegue encontrar alguém que compra a sua briga? Isso te dá uma paz. Nunca mais aquele menino mexeu comigo. E olha que na época eu era grande, ele era maior que eu. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. A família de Jefté não quis porque não prestava. Mas na hora da briga, quem prestava era Jefté,
manda buscar Jefté de novo. Jefté fala, pera lá, eu não prestava para vocês naquela hora, agora eu estou prestando? Aí eles falaram, pois é, nós não aguentamos brigar com eles lá, e como você é brigador, tem fama de guerreiro, vamos com nós, e se você for, nós vamos colocar você como nosso chefe. Ele achou boa a ideia, ele falou, então jura, promete aí. Aí eles falaram, nós tomamos Deus por nossa testemunha, que se você for com a gente vai te fazer chefe. Ele então foi. Qual que é o problema disso? Quando um líder desestruturado, quando uma pessoa desestruturada familiarmente, quando uma pessoa que não está bem resolvida com o seu passado, assume um papel de liderança, as decisões que ele toma tendem a ser fracasso. E eu digo liderança, não é só assumir uma igreja, assumir uma empresa, liderar a sua vida, liderar os seus pensamentos, liderar os seus propósitos, os seus projetos. Quando nós assumimos um papel de liderar sem ter resolvido o nosso passado, a tendência é a gente falir. É o que a gente tem falado aí nas últimas semanas, a respeito de resolver o nosso passado, para que a consequência do passado não venha sobre nós agora, e que a gente esteja livre para daqui para frente progredir. Outra coisa, Jefté, ele foi colocado como um líder, porque não tinha mais ninguém. E o povo de Gideão, o povo de Gileade, poderia ter orado, Senhor, nos levanta alguém. Quem falou com Gideão que Gideão venceria os midianitas? Deus. Quem falou com Jefté que venceria os amonitas? Os homens, os povos, as pessoas. A diferença entre Gideão, a liderança de Gideão e a liderança de Jefté, está na busca de Deus. Jefté não buscou Deus, Gideão buscou. E o pior, versículo, nós paramos no versículo 12, nós vamos pular lá para o versículo 28. Depois em casa você lê essa história, ela é bem interessante. Jefté mandou mensagem para o rei Moabita, o rei Moabita falou que não estava nem aí para ele, que ele ia destruir mesmo. Jefté falou, então nós vamos ter que brigar. Versículo 28. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os Moabitas. Agora veja o que Jefté falou. Uma pessoa que age sem direção de Deus, uma pessoa que tem o seu passado desestruturado, compromete o seu futuro. Olha o que Jefté fez no versículo 30. Jefté fez um voto ao Senhor. Deus, se o Senhor entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. As ideias, Deus nunca, em toda a Bíblia nunca, a não ser o filho dele, mas Deus nunca autorizou ninguém sacrificar outra pessoa. Uma vez Deus disse para Abraão, Abraão, pega Isaac, vai lá e faz ele em sacrifício para mim, em holocausto. Abraão foi levar Isaac. Na hora que ia descer o cutelo para poder sacrificar Isaac, Deus disse, eu não vou aceitar que você sacrifique um homem. E Deus proveu um cordeiro. O único ser humano que o Senhor agradou de ser servido como holocausto foi Jesus. De onde que esse homem tirou a ideia que se Deus ajudasse ele a vencer, ele mataria a primeira pessoa que saísse da casa dele? Vê se Deus vai agradar de um negócio desse? Não. Deus não agrada disso. Nós temos homens com chamados, mesmo que eles tenham uma vida desestruturada, Deus está dando uma oportunidade para que eles se consertem, que eles sigam uma nova vida. O fato de a gente estar aqui esses dias estudando sobre isso, é uma prova disso.
que Deus está dando a gente uma oportunidade de viver o novo, de experimentar o novo, de o que a gente viveu até hoje, fique para trás, mas que daqui para frente a gente comece uma nova história com o Senhor. Jefté, ele faz com o Senhor uma barganha e diz: se o Senhor me der a vitória, Deus já tinha dado a vitória, estava ali falando no versículo anterior, fala que o Espírito do Senhor estava sobre Jefté. Para que ele foi abrir a boca para falar besteira? Ele vai então, abre e faz um voto com o Senhor. Deus não pediu aquele voto, quem pediu foi ele. Quando Gideão foi encontrar com os midianitas, a força de Gideão estava em Deus, tanto que ele pediu várias vezes: Senhor, confirma que o Senhor está comigo, confirma que o Senhor está comigo. Jefté não. Jefté poderia: Senhor, confirma que você está comigo. Não. O que Gideão fez? Uma barganha. Senhor, se o Senhor me der vitória, eu vou dar alguma coisa para o Senhor. Eu cumpro minha palavra, eu sou de palavra. Então eu vou, porque eu tenho um voto com o Senhor, e Deus não vai me deixar vencido. É tipo aquela pessoa que dá dinheiro na igreja, e Deus, como se Deus agora tivesse obrigado a trazer bênção para ele, obrigado a abençoar ele. Versículo 32. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou na mão dele. O Senhor os entregou, não foi por conta do voto não, viu? Deus já tinha entregue antes. Versículo 33. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. A derrota foi tão grande, assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. E o último texto que eu vou ler aqui, versículo 34. Quando Jefté chegou à sua casa, em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins. Ela era filha única, já que Jefté não tinha outros filhos. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, porque eu fiz ao Senhor um voto e eu não posso quebrar. Versículo 36, meu pai, respondeu ela, a sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. Ela prosseguiu: concede-me, porém, 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, ele disse. Então deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e as amigas foram às colinas e choraram, porque jamais se casariam. Passados-se 2 meses, ela voltou ao seu pai, e este fez com ela conforme o voto que havia votado. As nossas decisões, as nossas palavras são decretos. O que a gente escolhe agora vai provocar algo no futuro. É por isso que nós, como homens, chefes de família, devemos buscar do Senhor a direção, assim como Gideão buscou, e não como Jefté, agindo por impulso, agindo com a sua própria força. Jefté veio de uma família desestruturada e ele acabou desestruturando a que veio depois dele. A descendência dele encerrou ali. Ele não teve netos, ele não teve mais filhos, por conta de uma escolha errada e de um voto errado. Meu amado, 2 homens, Jefté e Gideão, 2 pessoas diferentes, todos os 2 crentes, todos os 2 foram chamados, porém um com o coração humilde, aberto a falar com Deus: Deus, me guia, eu não quero ir se o Senhor não me mandar. O outro, confiando na força do seu braço, não preocupando em resolver a sua vida passada e vivendo ainda uma vida desestruturada, desestruturando a sua descendência. Esse é o capítulo 6 do livro Odres de Avivamento. Que essa palavra, essa história que eu contei, se você puder, depois leia. Nós lemos do capítulo 6 até o capítulo 11. Leia na sua casa esses textos de Juízes. Eles não são difíceis de entender, não. E se você não entender, leia de novo e repete, que você vai ver, é uma história gostosa de ler.
e um exemplo para nós, como homens, como que nós devemos andar. Não é porque nós viemos de um lar desestruturado, talvez problema com o pai, se apertar aqui não fica um, né, que tem um histórico de problemas com o passado. Mas mesmo assim, Deus está nos dando uma oportunidade, nesses dias de propósito, da gente descobrir como que a gente resolve o nosso passado, viver um bom presente e garantir o nosso futuro e o futuro da nossa descendência. Que nós não sejamos como Jefté, impulsivos, que não estejamos de bem com o nosso passado, mas que nós sejamos como Gideão, dispostos a ouvir Deus e tudo o que for fazer, colocar Deus na frente. Amém? Feche os seus olhos, deixa eu fazer mais uma oração. Pai, da mesma forma que o Senhor falou no meu coração, eu compartilhei com os meus irmãos. Eu te peço que onde eu não consegui chegar com a retórica, com a interpretação de texto, com o meu jeito de falar, eu te peço que o Teu Espírito Santo possa falar. E que essa palavra, ela não seja somente uma letra, mas ela seja, Senhor, ó Deus, um rema, uma revelação para cada um de nós. Que nós venhamos entender, ó Deus, o chamado que o Senhor tem para nós, que a nossa vida não é por acaso, nós temos um propósito, e que nós venhamos descobrir esse propósito, dentro desse momento em que estamos estudando a sua palavra. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém.